estudantes! Sejam bem-vindos à nossa aula dessa semana. Eu sou a Prof. Dani e hoje nós vamos começar o capítulo 2 do volume 2 do material de vocês. Então peguem aí o livro de vocês, o livro didático, o livro de atividades, peguem um caderno para realizar anotações e vamos iniciar esse novo capítulo que fala sobre o processo de dependência dos Estados Unidos da América, tá bom, gente? Então hoje nós vamos iniciar esse capítulo, tá? Finalizar aí nas próximas aulas, mas aí já peço que vocês realizem essas anotações para que a gente consiga resolver alguns exercícios na live dessa semana, alguns exercícios que eu vou propor hoje para vocês. Beleza, gente? Bom, então vamos lá. Peço que vocês comecem aí, vamos começar a debater esse conteúdo a partir desse mapa que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Esse mapa, ele tá lá na página 16 do material de vocês e ele demonstra algo chamado de comércio triangular, tá? Tem ali, percebam que forma um triângulo ali dentro do mapa, a gente vai compreender sobre o que se refere esse comércio triangular e qual a importância dele para compreender esse conteúdo, tá? Gente, os Estados Unidos da América, ele foi colônia da Inglaterra por um grande período de tempo aí, né? Então, aqui como no Brasil nós fomos colônia de Portugal, os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra. Mas há uma diferença aqui pra gente destacar, tá? As colonizações, tanto que a Espanha quanto que Portugal fizeram aqui nas regiões da América, são muito diferentes das colonizações que a Inglaterra realizou nos Estados Unidos. Essas 13 colônias aí que formavam, então, o que hoje é os Estados Unidos, né? Que eram colônias lá da Inglaterra, elas tinham uma maior autonomia até um certo período de tempo, tá? Em relação a questões econômicas, a questões culturais também. Então, há uma diferença aí em relação à nossa colonização portuguesa e a outros países que foram colonizados pela Espanha, aqui na América Latina. Beleza, gente? Isso é importante ressaltar. Esse mapa que eu coloquei aqui pra vocês, que tá lá na página 16 do material, ele demonstra algo que chama de comércio triangular, que pode ser um exemplo dessa maior autonomia aí que os Estados Unidos tinham, tá, gente? Então, ali diz o seguinte, né? Percebam que tem ali a Nova Inglaterra, que era uma colônia lá em cima, na região, né, da colonização inglesa nos Estados Unidos. Ali embaixo tem as Antilhas e lá do outro lado tem a África Ocidental. Esse comércio era realizado entre essas três regiões, chamado de comércio triangular por conta desse formato. Esse comércio triangular é muito característico como um exemplo aí dessa autonomia que os Estados Unidos tinham, né? Que hoje os Estados Unidos, antes as colônias da Inglaterra, tinham em relação aí à sua metrópole, que era a Inglaterra. Porém, nem sempre foi assim, né? E nem todo período de tempo isso aconteceu. Por quê, gente? Por conta dessa liberdade que a Inglaterra tinha, o que ela conseguia economicamente dessa colônia era mais baixo. Porque basicamente as colônias, elas serviam principalmente para alavancar, né? Para aumentar as arrecadações econômicas das metrópoles. Não é diferente aqui no Brasil, não é diferente nas colônias francesas, nas colônias espanholas, isso também acontecia, tá? Então, lá nos Estados Unidos, eles também tinham por funções aí melhorar os quesitos econômicos da Inglaterra. Mas a Inglaterra dava essa liberdade aí para eles, uma liberdade maior em relação a outras colônias. Até que algumas disputas, alguns conflitos que aconteceram lá no século XVII, lá na Europa, fizeram com que a estabilidade econômica da Inglaterra ela fosse um pouco balançada. E aí ela necessitou de alguns investimentos econômicos e começou a procurar algumas soluções para que a sua economia começasse a crescer um pouco mais, tá? E aí ela observa com mais cuidado essas 13 colônias que hoje estão na região dos Estados Unidos. E aí ela começa a pensar em taxação de impostos, em algumas soluções que façam com que essas colônias consigam proporcionar um retorno econômico muito maior para a Inglaterra, tá? Então essa liberdade que, por exemplo, acontece aqui no comércio triangular, ela começa a ser cercada, tá, gente? E aí eu peço que vocês abram lá no livro de vocês o esquema da página 11, lá da página 11 do livro de atividades, tá? Ele aqui tem algumas descrições em relação a algumas leis que foram propostas aí, aplicadas, inclusive, pela Inglaterra nessas 13 colônias e que fizeram com que, 1. As arrecadações econômicas aumentassem, 2. O pacto colonial na região das 13 colônias tivesse de ser respeitado de uma maneira mais forte e 3. Revolta dos colonos. Porque pensem, eles tinham uma maior liberdade. E aí, justamente por conta desses conflitos que aconteceram lá na Europa, que instabilizaram a Inglaterra,
eles tiveram que começar a mudar o seu estilo de vida, né? A mudar seu cotidiano de comércio, de economia principalmente, mas de todos os outros quesitos aí, justamente por conta desse respeito maior ao pacto colonial, que nós conversamos anteriormente. Aqui tem algumas das principais leis, tá, gente? Nós vamos comentar algumas delas aqui. Vamos ler junto essa tabela e falar um pouquinho melhor. A lei do açúcar ali, né, de 1764, diz o seguinte: reduziu em 50% o imposto sobre o melaço estrangeiro. Estabeleceu impostos adicionais sobre o café, o açúcar, roupas brancas, vinhos e artigos de luxo. Determinou que as mercadorias produzidas nas colônias devessem ser vendidas exclusivamente para a metrópole. Então, ó, esses quesitos aqui aplicados pela lei do açúcar reduziram o mercado que as 13 colônias tinham com o mundo, né? Então, se eu posso, por exemplo, ali, né, diz vender os meus produtos para diversas outras regiões, agora eu só posso vender para a metrópole, que é a Inglaterra, né? Então, isso reduz muito mais o comércio com o qual eu posso realizar com o mundo, né? Reduz muito. Isso já é uma das questões de revolta que acontecem, né? As revoltas já começam a acontecer. E diz o seguinte, ali a segunda lei. Lei do selo. Exigiu o uso de papel timbrado especial para todos os documentos públicos. Após intensos protestos, percebam que os descontentamentos da população em relação a isso, cerca de um ano depois, a lei foi revogada pelo parlamento. Então, aí, por conta dessa pressão popular, a lei foi revogada, mas também foi um dos motivos aí que não agradou nem um pouco os colonos. A terceira lei, que foi super importante, aconteceu, e tem um acontecimento bem interessante para falar sobre, e que depois impacta numa outra lei, é a lei do chá, que diz o seguinte: aumentou a taxa de impostos sobre a comercialização do chá. Gente, o chá é um dos principais produtos consumidos nas 13 colônias, né? O chá, ele já é de uma tradição cultural da Inglaterra e, com certeza, por mais que essas colônias tivessem liberdade, a influência da metrópole acontece, como aqui no Brasil nós temos influência portuguesa por conta da colonização. Lá nas 13 colônias eles também têm influência inglesa, né, por conta da Inglaterra. O consumo de chá, que é muito cultural lá na Inglaterra, também acontecia ali nas 13 colônias, né, a famosa hora do chá e todas essas atividades, né, culturais. Então, ali aumentou a taxa sobre o chá e, como resposta ao governo metropolitano, manifestantes tomaram o porto de Boston e despejaram o chá inglês no mar, o chamado Boston Tea Party, o acidente de Boston, tá? Então, aqui foi uma das formas de revolta, de você invadir aí os navios, né? Atacar esse porto e jogar esse chá no mar. Poxa, se você tá taxando sobre o chá, que é uma questão cultural aqui, mais impostos, nós vamos demonstrar que nós não concordamos com isso. Tem até uma imagem no livro de vocês, gente. Nessa imagem, vocês vão perceber que os revoltosos, eles estão vestidos de índio, tá? Aqui a gente tem que questionar, tá? É muito legítimo isso o fato deles terem se revoltado contra essa taxação de impostos sobre as ações da Inglaterra e da metrópole, referente a eles, né, colônia, mas esse ato de se vestir de índio para demonstrar algo mais selvagem, de invadir o porto, de fechar o porto, de jogar no mar, é um pouquinho errado, né? Essa visão que a gente tem do indígena enquanto selvagem. Então, cuidado com isso, tá? Tem essa imagem no livro de vocês e ela demonstra aí essa representação do indígena enquanto um selvagem, e não é interessante que a gente leve isso ao pé da letra, né? A gente tem que problematizar essa imagem, pensar um pouquinho sobre ela, mas aí pensar também que há essa legitimidade em relação ao ato desses revoltosos, tá, gente? Uma outra lei, antes de ler a última aqui, que não tá nessa tabela, mas que também é importante, são os atos de Townshend. Esses atos, eles fizeram que as taxações realizadas sobre produtos que culturalmente eram muito consumidos também acontecesse. Não só o chá, gente, mas a tinta, o chumbo, o vidro, o chá também, né? Esse hábito muito arraigado nesses colonos de consumo desses produtos também realizou algumas revoltas. Então, junto com a lei do chá, esses atos aí, eles também, né, ajudaram a efervescência desses atos contra essas ações do governo. Beleza, gente? E a última lei que tem nessa tabela aqui que eu sugeri que vocês abrissem no livro de atividades são as leis de coerção ou as leis intoleráveis. E diz o seguinte: em resposta às manifestações de 1773, o governo metropolitano decretou o fechamento do porto de Boston. Então, em relação lá à questão do chá, né? Vocês veem no quadro ali de cima aqui, esse ato foi chamado de Tea Party, como nós comentamos, por conta do chá. E aí, essa lei de coerção
ou as leis intoleráveis, elas vieram como uma ação do governo metropolitano, como uma forma de avisar os colonos que, olha, nós não gostamos disso que vocês fizeram, tá? Nós vamos fechar o porto, que é uma das principais regiões ali que proporciona o comércio com o mundo e a movimentação de atividades econômicas. Então, eles fecham o porto como uma resposta aí à ação dos colonos. E aí diz o seguinte, né? O governo metropolitano decretou o fechamento do porto de Boston e a lei também obrigava os colonos a ressarcir os prejuízos causados pelo Boston Tea Party e limitar as organizações de assembleias. Ou seja, eu estou cercando eles politicamente, limitando a organização de assembleias, porque se eu organizo assembleias, eu me organizo politicamente, eu consigo organizar revoltas, e não era isso que a metrópole queria, e eu também faço com que vocês paguem por esses prejuízos realizados por conta dessa manifestação, né, desse protesto que aconteceu. Então, essas leis aí, elas organizaram, né, ajudaram a organizar alguns movimentos contra esses atos aí da metrópole. E aí diz o seguinte, é importante perceber que o livro de vocês também relata um pouco sobre os filhos da liberdade e filhas da liberdade também, tá? Esses esses colonos que se organizaram contra os atos da metrópole Inglaterra são chamados de filhos da liberdade. Mas também tem mulheres que começaram a, por exemplo, produzir tecidos na própria colônia inglesa, né, nas colônias inglesas ali na região dos Estados Unidos hoje, para que eles não precisassem comprar tecidos lá da Inglaterra. Então são chamadas de filhas da liberdade. Então tanto homens quanto mulheres que estão atuando aí em relação à busca dessa independência, né, e mostrando a sua insatisfação em relação aos atos da metrópole. Beleza, gente? Bom, então hoje nós iniciamos aí esse conteúdo presente no capítulo 2 do material de vocês, tá? Nós vamos continuar nas próximas aulas, mas aqui nós compreendemos quais foram os motivadores para que esses processos começassem a acontecer. Alguns dos motivadores, né? Sugiro que vocês leiam o texto presente no livro de vocês, vejam os esquemas do livro de atividades e sugiro que vocês realizem 2 atividades aí do material do livro didático de vocês, tá? Lá na página 12, o exercício de número 2, e lá na página 4, o exercício de número 13. Ele vai ajudar a vocês a aplicar esses conceitos que nós aprendemos nessa aula e compreender aí melhor esse início desse processo de independência que aconteceu lá nos Estados Unidos. Beleza, gente? Então, nos vemos na live dessa semana. Bons estudos e até lá!